Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez, você e a sua família. Obrigado por estar nessa transmissão junto conosco da Associação Paulistana. Nós estamos numa série muito especial que se chama Grandes Orações Bíblicas. Como é maravilhoso saber que o nosso Deus deixou grandes orações registradas para o fortalecimento da nossa casa e da nossa família. Falando em casa, falando em lar, que o seu lar possa ser transformado numa igreja neste momento. Juntos, nós vamos adorar ao nosso Deus. E para começar esta adoração, quero convidar para que nós juntos cantemos o hino de número 94 do Inário. Como é bom saber que nós somos de Jesus, não é? Nós acabamos de cantar esta música como igreja, como povo de Deus, que fortalece o nosso coração. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, nós vamos orar, para que Deus ilumine mais uma vez a nossa mente e o nosso coração, para juntos nós percorrermos entre as palavras da Bíblia e juntos podermos conhecer o plano de Deus para a nossa casa, para a nossa igreja, para o nosso coração e o nosso ser. Feche os seus olhos. Assim como você está, vamos falar com o nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor Deus está conosco neste momento. E agora, em oração, nós te pedimos para que, ao abrir a Tua palavra, ao refletirmos sobre o texto deste dia, deste momento que estamos passando em adoração, mais uma vez, o Espírito Santo fale ao nosso coração e à nossa vida. Pai querido, muito obrigado pelas famílias que estão neste momento assistindo esta transmissão, que na verdade é um culto que rendemos ao Teu nome. Que estas famílias sejam abençoadas mais uma vez e que nesta hora, juntos, conheçamos a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus,
nós oramos. Amém. Sem dúvida nenhuma, a palavra de Deus tem muitas orações, mas hoje eu gostaria de separar uma porção bíblica junto com você e com a sua família para nós refletirmos nela. Talvez você pense assim, mas esta não é uma oração famosa da Bíblia, esta talvez não seja tecnicamente uma oração específica que alguém fez a Deus, mas hoje o nosso desafio é justamente lembrar que cada expressão, cada palavra que sai da nossa boca, se nós tivermos uma consciência cristã, nós vamos entender que ela se torna uma oração diante de Deus. Perceba, quando nós cantamos, por exemplo, nós acabamos de cantar um hino, esta é uma oração em forma de canção, de poemas, de poesias. A Bíblia, ela tem muitas dessas orações. E eu gosto principalmente de um autor bíblico chamado Davi. Sem dúvida nenhuma você conhece esse autor bíblico e sabe que ele escreveu lindas orações através de salmos, através de poemas e deixou registrado para todos aqueles que viessem depois deles serem abençoados. E hoje eu e você vamos ser abençoados por mais uma oração que Davi escreveu. É uma oração muito conhecida, é um salmo muito conhecido. Tenho quase certeza que você já conhece esse salmo de cor e salteado, porque ele é muito falado, ele é amado, ele é conhecido, ele é respeitado por todo mundo evangélico, por todo mundo cristão. E eu percebo que todos aqueles que amam a palavra de Deus, que leem a Bíblia, com toda certeza conhecem o capítulo 23 de Salmos. Nós conhecemos tanto este capítulo que eu e você sabemos de cor. Mesmo assim, eu quero convidar para que você abra a sua Bíblia. E hoje nós vamos perceber nesta oração, que eu chamo uma das grandes orações de Davi, mesmo em forma de poema, mesmo em forma de salmos, mas é uma grande oração de Davi. Mesmo assim, eu quero convidar para que você abra a sua Bíblia, conhecendo este capítulo de cor e salteado, para que a gente possa refletir no que Deus tem para nos dizer neste dia e neste momento. Vamos à leitura. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu gosto muito deste capítulo não só porque ele é conhecido, mas porque ele é uma oração. Como pastor, muitas vezes eu vou visitar os membros da minha igreja. E quantas vezes dentro das suas casas ou no lugar do seu trabalho eu encontro este salmo registrado? Às vezes é uma Bíblia aberta na mesa de centro de uma sala. Ou outras vezes é num quadro pendurado com as palavras do Salmo 23. E não acontece nenhuma nem duas vezes quando eu pergunto para esta pessoa que deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 23, ou tem um quadro com esta mensagem, quando eu pergunto para ela, você gosta do Salmo 23? E muitas me respondem assim, pastor, as palavras deste texto, aquilo que Davi escreveu, se tornou a minha principal oração agora, seja nos dias bons, seja em dias de dificuldades, mas esta é a oração que me acompanha. Eu percebo que Davi, ele escreve o Salmo 23, que eu chamo de grande oração de Davi,
porque ele queria também trazer de muitas lições espirituais, de muitos ensinamentos. Quantas mensagens nós podemos tirar para a nossa vida, para o nosso fortalecimento através do capítulo 23 de Salmos. Mas eu gosto de pensar em pelo menos 3 possibilidades, 3 lições que Davi, ao escrever esse salmo, tinha por objetivo. Nós conhecemos quem foi Davi. Davi, no começo da sua vida, na sua juventude, ele foi um pastor de ovelhas. E bem próximo a esses animais, bem próximo ao rebanho, bem próximo a essas ovelhas, ele percebeu, depois que se tornou rei, como ele pôde aprender na convivência desses animais. E foi por isso que, junto a eles, ele consegue ilustrar, ele consegue trazer para a gente o principal relacionamento que Deus quer ter com o seu povo. A ponto de Davi dizer: eu sou ovelha, eu faço parte de um rebanho e eu tenho um pastor. É exatamente neste momento que eu gosto de pensar no começo do poema do Salmo 23. Quando Davi, ele esclarece dizendo assim para nós: o Senhor é o meu pastor. Como é importante nós entendermos que temos um pastor. Parece que, a princípio, a ideia que nos dá é pensar assim: mas é lógico que nós temos um pastor. É claro que nós temos um Deus. É lógico que, se eu faço parte de um contexto religioso, eu e minha casa sabemos que nós temos um pastor. Mas Davi quis mais uma vez que este pensamento se tornasse evidente na nossa vida. E por quê? Sabe, eu conheço muitos pastores. Eu sou um pastor. Mas eu gosto de ver a vida de muitos pastores que me trouxeram inspirações. Homens que ao olhar a vida desses homens, me inspirou para ser um pastor hoje também. Pastores que têm na sua principal qualidade visitar irmãos da igreja, pastores que têm na sua principal característica serem bons expositores da palavra de Deus, grandes oradores, pastores que têm na sua personalidade principal do seu ministério, são construtores de igreja, e muitos que têm vários dons. Mas uma coisa eu percebi: mesmo pastores que nos inspiram, eles não são perfeitos. Mas Davi, no capítulo 23 de Salmos, ele apresenta um pastor perfeito. Este pastor perfeito é um pastor que nós podemos contar com ele em todos os momentos. E quando nós temos a consciência de que este pastor perfeito está do nosso lado, nós podemos ter a plena certeza que esse pastor nunca vai nos desapontar. E quando nós oramos e pedimos a proteção deste pastor, quando nós oramos e pedimos a presença desse pastor na nossa casa e na nossa vida, podemos ter a certeza que esse pastor nos responde, podemos ter a certeza da presença desse pastor 24 horas na nossa casa, à nossa disposição. Quando Davi escreve "O Senhor é o meu pastor", ele está trazendo um outro grande conceito para nós que somos ovelhas. Em primeiro lugar, ele está dizendo: eu não quero ser autossuficiente, eu não quero confiar nas minhas próprias forças, eu não quero andar nos meus próprios passos e nos meus próprios pensamentos, dizendo ao meu coração: eu não preciso de um pastor. Eu posso andar sozinho e tomar conta da minha vida sozinho e tomar as minhas próprias decisões. Não é isso que Davi está falando no capítulo 23, em sua oração do capítulo 23 de Salmos. Pelo contrário, ele está dizendo para as ovelhas assim: tenham consciência de que nós dependemos completamente do pastor divino. Eu me lembro da minha infância. E em um momento eu morei no Rio Grande do Sul, que é a terra natal do meu pai. E quando nós moramos lá no Rio Grande do Sul, nós moramos em um pequeno sítio que o meu avô tem até hoje, na cidade de Cachoeira do Sul. Eu posso dizer que eu tive uma infância muito feliz, porque eu fui criado neste sítio em um período da minha vida,
E você sabe que em um sítio existem muitas coisas para uma criança fazer. Mas eu me lembro perfeitamente que o vizinho do meu avô, do sítio do meu avô, tinha um rebanho de ovelhas. E como toda criança que é atraída por esse animal dócil, esse animal que não transmite nenhum tipo de perigo, de ameaça para a sua vida, eu também fui atraído para este animal. E eu gostava muito, eu me lembro de quando era criança, gostava muito de visitar este vizinho do meu avô justamente por causa das ovelhas, do rebanho de ovelhas. Eu aprendi algumas coisas com o pastor e com o rebanho de ovelhas. A primeira coisa que eu aprendi com um pastor de ovelhas e com o rebanho. Em primeiro lugar, as ovelhas, elas ouvem, reconhecem e atendem à voz do seu pastor. Eu sei que você já ouviu muitas vezes esta ilustração, mas eu consegui ver literalmente, consegui ver na experiência de poder participar de um pastor chamando as suas ovelhas. E é interessante. Muitas vezes o pastor está em cima das colinas e elas estão espalhadas ali nas pastagens e o pastor chama por suas ovelhas. E é impressionante como elas não só ouvem a voz do pastor, não só reconhecem a voz do pastor, mas como elas atendem à voz do seu pastor. A segunda característica que eu aprendi com ovelhas, ou com rebanho de ovelhas, ou com pastor de ovelhas, é que ovelha depende do seu pastor para todas as coisas. A ovelha depende do pastor para sair do curral. A ovelha depende do pastor para voltar para o curral. A ovelha depende do pastor para se alimentar e, pasmem, a ovelha depende do pastor até para beber água. Você sabe, a ovelha tem medo de águas profundas. E lá no Rio Grande do Sul, especialmente, existem açudes profundos, lagos profundos de água negra. E a ovelha sabe que se ela der alguma bobeira e cair nessas lagoas profundas, ela não é uma boa nadadora e ela vai afundar. Especialmente porque ela tem muita lã. E aquela lã, quando molha, ela pesa. E com certeza aquele peso vai levar essas ovelhas para o fundo da lagoa. Então ela depende do pastor para que o pastor abra um córrego seguro, raso, ou até mesmo construa um coxo e ali nesse coxo ele coloque água para que ela possa beber de uma forma tranquila e segura, sem ameaças na sua vida. A terceira coisa que eu aprendi com um pastor de ovelhas é que o pastor prevenido, ele marca as suas ovelhas com as suas iniciais. É isso mesmo. Lá no Rio Grande do Sul, de uma forma um pouquinho mais rústica, no rebanho desse vizinho do meu avô, ele marcava as suas ovelhas nas orelhinhas das ovelhas com uma grande faca, um grande cutelo afiado. E ele colocava nas orelhinhas dessas ovelhas as suas iniciais. Porque ele sabia que se uma ovelha se perdesse no pasto, pulasse a cerca, se perdesse por aí, quem encontrasse esta ovelha saberia de qual rebanho ela pertence e quem era o seu pastor. Você percebe? Quando Davi diz, na sua oração do capítulo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi estava dizendo, eu tenho a consciência de que eu tenho um pastor. Eu tenho a consciência que eu dependo desse pastor. Eu tenho a consciência que faço parte de um rebanho. Eu tenho a consciência que sou uma ovelha. E ovelhas dependem do pastor. Ovelhas ouvem e reconhecem a voz do pastor. Ovelhas, elas sabem que o seu pastor deseja fazer tudo de melhor para que os cuidados com essa ovelha, a proteção para com essa ovelha, seja uma proteção digna de um pastor zeloso, de um pastor que ama, de um pastor que cuida. Eu também gosto de pensar em um outro grande ensinamento que Davi traz através do capítulo 23.
E eu gostaria que você olhasse para a sua Bíblia agora. Eu vou pegar a minha Bíblia. E eu gostaria que você, no capítulo 23, buscasse o versículo 4. Encontrou? Versículo 4, no penúltimo, quase penúltimo frase, a penúltima frase, que diz assim: porque tu estás comigo. Sabe, o capítulo 23 de Salmos foi escrito exatamente 1000 anos antes de Jesus vir a essa terra. E Jesus, ao vir a essa terra, se autonomeou o bom pastor. Lembram disso? João capítulo 10, 10 e 11. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida por suas ovelhas. Quando Davi escreve no seu capítulo 23 esta frase, porque tu estás comigo, ele está profetizando, ele está dizendo para todas as pessoas que um dia fossem ler este capítulo e este versículo, dizendo assim: olha, nós podemos confiar neste pastor, porque um dia este pastor virá literalmente à nossa terra para dizer para as suas ovelhas que nós somos ovelhas do seu rebanho e que nós podemos colocar a nossa vida nas mãos deste pastor. Ele vai se apresentar para nós como um pastor divino. Um dia João Batista olha para este pastor e diz assim também: este, além de ser pastor, se tornou ovelha, se tornou cordeiro, o cordeiro de Deus que vem para tirar o pecado da humanidade. Sabe, além do pastor ser pastor, ele conhece a situação de suas ovelhas. Ele sabe quem é você, porque ele já passou pelas mesmas experiências que você. Portanto, quando você se ajoelha e você ora, seja a oração do Pai Nosso, seja a sua oração pessoal, você pode ter plena certeza que o Senhor Deus, o pastor meu e seu, nós como ovelhas, Ele conhece as tuas necessidades e Ele sabe do que você precisa. Mas o mais interessante da frase porque tu estás comigo é que os teólogos dizem que esta frase ela é o centro teológico do capítulo 23 de Salmos. Parece que a impressão que nos dá é que Davi ele fez questão de colocar essa frase bem no centro do capítulo 23. E por que isso? Porque ele queria que eu e você entendêssemos uma lição muito importante para nós neste dia. E a lição é: porque tu estás comigo, Senhor, eu posso andar pelo vale da sombra da morte, mas se o Senhor estiver comigo, eu conseguirei andar. Na oração do capítulo 23, Davi está dizendo: se eu tiver que me sentar numa mesa junto aos meus inimigos, porque tu estás comigo, Senhor, meu pastor, eu conseguirei sentar. Eu não sei qual é o desafio que você tem vivido na sua família. Eu não sei quais são os desafios além dos momentos de pandemia, nos momentos de crise que vivemos no nosso mundo. Eu não sei, além destes desafios, quais são os desafios que você tem na sua vida particular. Mas você pode também dizer como Davi: Senhor, porque tu estás comigo, meu pastor divino, eu conseguirei enfrentar. Podemos dizer como Paulo, Filipenses capítulo 4, 13, posso tudo naquele que me fortalece. Essas são as expressões dos ecos que nós ouvimos da palavra de Deus, dizendo em grandes orações que o pastor divino, se estiver ao nosso lado, podemos enfrentar as situações da vida, porque Ele está conosco. Nesta último momento da reflexão, eu queria que você e a sua família, neste momento, pensassem em 3 perguntas para nós terminarmos. A primeira pergunta: será que eu, como ovelha, estou dependendo exclusivamente do meu pastor divino? Será que eu dependo do meu pastor para as necessidades tão básicas da minha família? Será que eu estou dependendo do meu pastor no meu beber, no meu comer, em relação ao meu trabalho, nos meus relacionamentos?
Será que realmente eu estou buscando a dependência completa do meu pastor? Segunda pergunta para a nossa reflexão. Será que eu estou como ovelha, conseguindo ouvir, atender e reconhecer a voz do meu pastor? Você sabe, no mundo onde nós vivemos, nós temos muitas vozes chamando as ovelhas legítimas do rebanho do Senhor para outros caminhos. E esses caminhos não são caminhos de vida, são caminhos de morte. Muitas vezes as ovelhas, elas, por andarem por esses outros caminhos, ouvindo outras vozes, caem em precipícios, ficam presas em espinhos, atoladas em lamaçais. Mas quando nós ouvimos a voz do nosso pastor, quando nós reconhecemos a voz do nosso pastor, e melhor, quando as ovelhas atendem a voz do seu pastor, elas andam por caminhos seguros. Será que eu tenho ouvido, reconhecido e atendido a voz do meu pastor divino? Será que eu, como ovelha, neste momento, eu estou levando na minha vida as iniciais do meu pastor divino? Será que quando eu estou andando na rua, lá no meu trabalho, ou até mesmo e principalmente dentro da minha casa, as pessoas que fazem parte da minha vida, elas podem olhar para mim e dizer assim: eu sei de qual rebanho essa pessoa pertence, eu sei quem é o seu pastor divino, porque olha as iniciais na vida dela, olha as iniciais de como o testemunho dela diz de qual pastor divino ela pertence. Olha do jeito que ela se veste, olha as palavras que ela diz, olha as suas atitudes para com seu próximo. Será que neste momento, principalmente de crise onde nós vivemos, onde existem milhões de pessoas que não vivem mais de esperança, que não têm mais certezas futuras, que vivem em grandes dilemas familiares e pessoais, será que elas, ao olharem para nós como ovelhas legítimas do rebanho do Senhor, elas podem dizer assim: essas ovelhas fazem parte de um rebanho legítimo, porque eu sei qual é o pastor divino dessas ovelhas, pois elas traçam na sua vida as iniciais do seu pastor. Sabe, querido irmão, querida família, você que nos ouve nesse momento, nós só conseguimos viver Jesus Cristo através da oração. Quando através da oração nós fazemos o pedido que o Espírito Santo habite em nós. Através da oração nós buscamos o fortalecimento. E é através da oração que o Senhor Deus habita dentro de nós, a ponto de nós dependermos exclusivamente da presença do Senhor na nossa vida, a ponto de nós podermos reconhecer a sua voz, a ponto de nós tomarmos decisões definitivas ao lado do nosso pastor divino, e a ponto de nós não só dependermos, reconhecermos, mas ter em nossa vida as iniciais do nosso pastor. Davi termina a sua oração do capítulo 23, dizendo assim: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Um dia, a palavra de Deus nos diz que o pastor divino virá para buscar as suas ovelhas. Um dia, a palavra de Deus diz que existirá um único pastor e um único rebanho. E um dia, pelos olhos da fé, eu quero entender que você e a sua família participarão deste único rebanho, estarão presentes lá no céu, junto com este único pastor divino, morando com ele por toda a eternidade. Que a oração do capítulo 23 de Salmos, que a oração de Davi, nos mostre mais uma vez que nós temos uma jornada nesta terra, junto com o nosso pastor divino. Ele não diz no capítulo 23 que será um mar de rosas, mas ele diz no capítulo 23 que se nós orarmos, se o povo de Deus se humilhar e orar e buscar o Senhor Deus todos os dias, nós atravessaremos esses momentos negros na história da humanidade e um dia todos nós estaremos com o Senhor para sempre, reinando e vivendo com o nosso pastor divino na Canaã celestial. Feche os seus olhos,
assim como você está, eu gostaria de orar com você e com sua família mais uma vez. Obrigado, pastor divino, porque como ovelhas hoje nós percebemos pela oração do Salmo 23, que o Senhor Deus está sempre ao nosso lado. O Senhor se transformou em Cordeiro de Deus que vem para tirar o pecado da humanidade, mas também o Senhor se tornou Jesus Cristo, o nosso pastor divino. O pastor que está conosco em todos os momentos e que um dia voltará para nos buscar. Que nós tenhamos a certeza do nosso nome registrado no livro da vida do Cordeiro e que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, nós tenhamos a plena certeza de que estaremos fazendo parte do rebanho celestial. Portanto, neste momento, agora, que o Senhor Deus possa perdoar os nossos pecados, que a nossa entrega como família seja pessoal, genuína e comprometida com o céu, e que juntos tenhamos a certeza que, como família, nós estaremos habitando as mansões celestiais com o nosso pastor divino. Dê-nos essa certeza no dia de hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar para que você e a sua família também façam um momento especial de oração agora. Vocês vão conversar entre vocês e decidir sobre os pedidos de oração, sobre os agradecimentos, os desafios que a sua família tem. Se por acaso você não está com a sua família, está sozinho, pense em um pedido de oração, em algo que você realmente gostaria de colocar diante do céu, diante do seu pastor divino. E nesse momento, que você faça esses momentos de oração junto com a sua casa, junto com a sua família e mais uma vez transforme o seu lar em uma igreja. E que nós possamos nos ver em um próximo encontro. Deus te abençoe. Amém.